Caros alunos, nesta aula eu vou falar sobre equações do primeiro grau. Equação é toda sentença matemática representada por uma igualdade, na qual aparece uma ou mais letras denominadas incógnitas. Então, uma equação sempre tem uma igualdade. E sempre tem uma letra ou mais de uma letra nessa igualdade. O sinal de igual separa os dois termos. Então, eu vou ter um termo antes do sinal de igual, o outro termo depois do sinal de igual. O grau de uma equação é indicado pela maior potência da incógnita. Ou seja, se eu tiver uma incógnita x, ela estiver elevada a 1, expoente 1, ela seria do primeiro grau. Se eu tiver uma equação que a incógnita x tivesse elevado ao expoente 2, ela seria do segundo grau. E assim sucessivamente. Resolver uma equação é determinar o valor da incógnita. Então, se eu tenho uma equação que é uma igualdade, e eu tenho uma incógnita que é uma letra x, o que é resolver essa equação? É determinar o valor dessa letra x. Qual o valor do x? Essa é a pergunta de uma equação. Vamos aprimorar essa ideia de igualdade. Temos aqui duas situações. Na primeira situação, eu tenho uma balança, onde eu tenho um bolo todo marrom e tenho um bolo todo colorido. E essa balança ela está em equilíbrio, ou seja, o bolo marrom tem exatamente o mesmo peso do bolo colorido, apesar do bolo colorido ser um pouco maior. Então, o que eu estou visualizando nessa primeira balança? Que tem uma igualdade entre o peso desses dois bolos. Na segunda situação, na segunda balança, eu vou partir ao meio cada um desses bolos. Então, no primeiro prato da balança, eu vou pegar metade de cada um dos bolos. Então, metade do bolo marrom e metade do bolo colorido. E no outro prato da balança, eu vou colocar um peso de 1 quilo. Então, o que eu posso analisar aqui na segunda balança? Que metade de cada um dos bolos juntos pesa exatamente 1 quilo. Como que na primeira balança os dois bolos também têm a mesma medida, o mesmo peso, eu posso falar que cada metade do bolo tem exatamente metade de 1 quilo, 500 gramas. Ou seja, cada um dos bolos tem exatamente 1 quilograma. Então, notem, neste exemplo, eu gostaria de saber quanto que vale metade de cada bolo, 500 gramas. Então, esta é a ideia de uma equação, o equilíbrio entre dois membros. Exemplificando aqui através de uma balança, é o equilíbrio entre as duas partes da balança. Resumindo o que foi falado anteriormente. Tenho aqui 6x menos 2, só nesse ponto seria uma expressão algébrica. Se eu colocar o sinal de igual, passa a ser uma equação. Eu tenho o sinal de igual mais uma letra desconhecida. Então, falar que 6x menos 2 é igual a x mais 13, eu tenho o sinal de igual, tenho uma incógnita que é o x, e quero descobrir o valor do x. Isto define uma equação. Notem também que o x, que é a incógnita desta equação, está elevado ao expoente 1. Mesmo que não apareça, sempre que eu não tenho expoente, ele é expoente 1. Então, eu posso falar que esta equação, como que o expoente da incógnita é 1, ela é do primeiro grau. Antes do sinal de igual, tudo que estiver antes do sinal de igual, eu posso falar que é o
primeiro membro. Após o sinal de igual, tudo que estiver após o sinal de igual, eu tenho o segundo membro. Então, toda equação tem o sinal de igual, tem uma ou mais incógnitas, eu posso definir qual o grau dessa equação, e tudo que estiver antes do sinal de igual é o primeiro membro, tudo que estiver após o sinal de igual é o segundo membro. Outro exemplo, 6x² mais 5 é igual a x mais 13. Qual seria o grau dessa equação? Olha que a incógnita tem x elevado a 1 e x elevado a 2. Então, o grau dessa equação é do segundo grau. Então, sempre o maior expoente da incógnita. Então, tudo que está antes do sinal de igual e tudo que está após o sinal de igual. Então, antes do sinal de igual é o primeiro membro. Após o sinal de igual é o segundo membro. 3x menos 5 é igual a x ao cubo mais 3. Qual é o grau dessa equação? Como que o x elevado a 3 seria do terceiro grau. Podemos, então, separar tudo que está antes do sinal de igual e tudo que está após o sinal de igual. Antes do sinal de igual é o nosso primeiro membro. Após o sinal de igual é o nosso segundo membro. Aprofundando um pouco ainda a ideia da igualdade. Eu tenho uma balança, 6x menos 2 e 22. Se essa balança está em equilíbrio, eu preciso descobrir, então, qual o valor do x, para que eu colocar esse valor no lugar do x, que é a nossa incógnita, seja exatamente igual a 22. Ou seja, se eu tenho uma balança, ela está em equilíbrio, eu tenho uma igualdade. Tudo que está no primeiro prato é exatamente igual ao que está no segundo prato da balança. Então, a ideia de resolver a equação é descobrir o valor do x. Quanto que vale esse x que multiplicado por 6 menos 2 vai dar exatamente igual a 22? Uma das maneiras de resolver isso é fazer o quê? Tirar todos os valores que estão junto do x. Então, no primeiro prato da balança, eu tenho lá menos 2. Olha lá, vou falar que é o primeiro membro. E no segundo prato, 22, vou falar que é o segundo membro. Então, lá no primeiro membro, tenho menos 2. Se eu vir aqui e somar mais 2, eu posso fazer o quê? Menos 2 com mais 2 é 0. Eu tiro o número 2 que está junto com o x. Mas como é uma igualdade, uma balança, se eu acrescentar ou tirar alguma coisa de um dos pratos para continuar em equilíbrio, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro prato. Então, se eu somei 2 de um lado, eu tenho que fazer o quê? Somar 2 também do outro lado. Então, eu tenho aqui, menos 2 mais 2 dá 0. Já tirei o número 2 aqui do primeiro membro. Então, ficou apenas 6x. Então, o objetivo não era tirar os números que estavam junto com a letra. Já tirei parte dele. 22 mais 2, 24. Então, lá, 6x é igual a 24. Agora já ficou mais fácil. Como que eu faço para tirar esse 6 daqui? Se ele está multiplicando o x, eu dividi aqui por 6, notem, dividir por 6, então tem que dividir por 6 na outra também. Olha lá. Tudo que eu faço no membro, eu vou fazer para o segundo membro, exatamente igual. Então, se eu dividir o primeiro membro por 6, para continuar o meu equilíbrio, a minha igualdade, tem que dividir o segundo membro por 6 também. Olha lá, 6 por 6 dá 1. Então, posso cortar os dois 6. O que sobrou?
x. 24 dividido por 6, exatamente 4. Então, x é igual a 4. Então, tinha lá, lembrando que 6x menos 2 é igual a 22. 6 vezes 4, 24, menos 2, 22. Está resolvido a minha equação do primeiro grau. Muito obrigado e até a próxima aula.